Criptoativos, criptomoedas, tokens, NFTs. Você também já está confuso com tantos nomes, siglas que de repente parecem ter saído de filmes de ficção científica? Olá, eu sou o Tarso Strutzel, sou especialista em negócios digitais. Esse aqui é o meu canal no YouTube para tratar de inovação e transformação digital. O Homem do Castelo Alto é um livro publicado em 1962. Ele foi o primeiro best-seller, o primeiro livro premiado do genial Philip K. Dick. E nesse romance distópico, as potências do eixo ganharam a Segunda Guerra, derrotando os aliados. A consequência disso, na trama do livro, é que os Estados Unidos foi dividido entre o Japão e a Alemanha nazista. Nesse livro, esse é o pano de fundo, né? Essa situação política é o pano de fundo para algumas situações que vão se desenrolando. Algumas delas, curiosamente, envolvem colecionadores de peças daquela cultura norte-americana antes de ela ser devassada pelos novos conquistadores japoneses e alemães. No contexto do livro, esses itens antigos se tornaram extremamente valiosos, porque eles foram anulados, né? A cultura americana foi anulada. Então esses objetos passaram a ser objetos de desejo por muitos, principalmente os japoneses, né? Que ficaram, que conquistaram o que foi chamado no livro dos Estados Americanos do Pacífico. Bom, eu estou abrindo esse vídeo com essa citação, com essa referência ao livro, porque eu achei que esse livro tem muitos elementos que se relacionam com esse tema de criptoativos, de tokenização e de NFTs. Mas vamos devagar explicar tudo isso. O propósito desse vídeo é justamente explicar esses conceitos que são realmente novos. Eles são novos tanto no sentido tecnológico quanto cultural. Então eles realmente são muito difíceis de entender. Então, antes de entrar nos significados específicos de cada termo, eu vou trazer algumas definições prévias que estão antes disso tudo, e eu vou usar esse vídeo como base, esse livro como base desses exemplos que eu vou trazer. Obviamente isso vai deixar o vídeo um pouco longo, porém vai fazer sentido e as coisas vão se conectando conforme andar isso aqui. Eu vou fazer isso para embasar as definições com toda a amplitude que elas possuem. Então eu digo isso porque eu tenho visto muitos canais, muitos autores, pessoas que estão falando sobre isso, explicando esses conceitos, né, de criptoativos, criptomoedas e NFTs e tokens de uma forma um tanto parcial, às vezes de uma forma enviesada, ou até mesmo misturando conceitos e até distorcendo conceitos, tá? Então eu vou gravar um vídeo um pouco mais longo aqui, mas o intuito é que isso fique muitíssimo bem explicado. Então vamos lá. O primeiro conceito essencial que o exemplo do livro nos mostra é o de colecionismo. Colecionismo é a prática que algumas pessoas têm de selecionar, organizar, guardar, trocar e expor diversos itens em função de interesses pessoais. E equivale todo tipo de coleção, desde produtos que são criados e comercializados com esse fim de colecionar, que vão desde livros, álbuns de figurinhas, miniaturas de diversos itens, de objetos, até chegar na grande, talvez, moda do momento, febre do momento, que são os Funko Pop. Tudo isso é coleção. A gente também tem as coleções de itens que foram criados exclusivamente para essa finalidade, mas por algum interesse, itens que não foram criados para essa finalidade, mas que por algum interesse, por algum conceito, acabaram se tornando colecionáveis. Então aí a gente tem as famosas coleções de selos, de moedas, de cédulas antigas. Tudo isso acabou virando coleção, mas não foi criado para ser coleção.
E colecionismo também não se restringe a itens de valor, como esses que eu estou falando aqui. Existem também coleções de itens totalmente aleatórios, como, por exemplo, latas de cerveja, garrafa de refrigerante, placas de carro. Eu poderia passar horas aqui falando de itens aleatórios que acabam virando coleções. Existe ainda um tipo específico de colecionismo, que são objetos quaisquer que alguém guarda. Por quê? Porque pertenceu a uma pessoa, uma situação famosa, porque esse colecionador ele tem alguma afinidade pessoal, ou porque aquilo foi alvo de algum interesse específico, enfim, qualquer coisa que gere alguma memória afetiva. Por isso se chama memorabilia, são itens mais específicos de colecionador. Então aqui se enquadram objetos diversos, cartas, autógrafos, objetos associados a algum contexto específico. Então, por exemplo, essa baqueta que eu peguei num show de uma banda que eu gosto muito, está dentro desta categoria de colecionismo de objetos que não tem um valor específico, mas que se tornam colecionáveis. Eu sei que isso aqui pode estar parecendo ficar distante, mas como eu disse, vai fazer sentido. Vamos começar a organizar essas ideias. Até aqui eu citei alguns tipos de itens que podem ser colecionados. Em cima dessa ampla variedade de coisas, eu quero fazer duas classificações. A primeira delas é sobre a singularidade, ou seja, itens não únicos, que é o quê? Figurinhas, cards, miniaturas, os funkos que eu acabei aqui de mostrar, os selos, as moedas, as cédulas, tudo isso é não único, são objetos produzidos em série. E dentro da categoria singularidade, a gente também tem os objetos únicos, que são autógrafos, que são selos, por exemplo, selos carimbados, ou cartas com selos, com o carimbo postal e com o destinatário remetente, objetos pessoais, como a baqueta que eu mostrei, enfim, coisas que são únicas, que não são produzidas em séries e alguém conseguiu por uma situação muito ímpar. A outra categoria, além da singularidade, é a questão do valor. Então aí a gente tem os objetos valiosos, que eventualmente podem ser objetos raros, que aí eles vão se tornando mais valiosos. Então isso é uma questão de cada mercado. As cédulas que eu mostrei, por exemplo, essa cédula aqui, ela é uma cédula que acabou se tornando rara porque ela teve uma tiragem muito baixa e depois ela teve passou por um processo que ela teve um carimbo de mudar de valor, enfim. Essa cédula aqui ela é muito rara no mercado de quem coleciona cédulas. E na questão de valor, a gente também tem os valores subjetivos, como eu falei, do aspecto emocional. A minha baqueta aqui, por exemplo, ela não tem valor nenhum. Se você for numa loja de música comprar uma baqueta, você vai comprar isso por talvez 20, 30 reais. Mas essa baqueta é de um baterista de uma banda que eu gosto muito. Então ela tem um valor subjetivo, um valor emocional muito alto para mim. Enfim, guarde essas duas classificações aqui, de singularidade e de valor. Elas vão ser muito importantes mais para frente. Então vamos continuar aqui com a questão do valor. Um ativo é tudo aquilo que possui algum valor, que pode ser financeiro, comercial, patrimonial, pessoal, por aí vai. Então aqui eu já não estou falando somente de colecionáveis. Perceba que eu já estou falando de ativos de diversas naturezas. Ativos imobilizados, estoque, imóvel, marca, ações, metais preciosos, enfim, até dinheiro vivo, tudo isso são ativos, ok? Então com isso a gente consegue chegar na definição de criptoativos. E aí eu vou trazer uma definição da CVM, né? Nada melhor que trazer uma definição oficial. Então, segundo a CVM, abre aspas, os criptoativos são ativos virtuais protegidos por criptografia que geram uma representação digital dos valores transacionados em registros digitais, cujas operações são executadas e armazenadas em uma rede de computadores descentralizada. Fecha aspas. Então eu quero chamar a atenção aqui como esse conceito é bem amplo.
tá? Ele se aplica a muitas coisas. É justamente aqui onde muita gente começa a enviesar, a se perder nos conceitos e misturar as coisas. Então eu quero destrinchar essa afirmação, essa definição que eu trouxe da CVM. Ativos virtuais. Significa que eles são um ativo intangível, ele não é físico, ele não é palpável, ele não tem substância física. Esses ativos eles são protegidos por criptografia. O que é criptografia? É um conjunto de regras, mecanismos ou técnicas para codificar e proteger uma informação de uma forma reversível. Guarda isso. A criptografia é reversível, ou seja, somente o emissor e o receptor conseguem criptografar e depois descriptografar. Por isso ela é reversível. Então o conteúdo ele é protegido por uma chave secreta, que somente essas duas pessoas conseguem entender. Então uma delas criptografa e a outra delas descriptografa para entender o conteúdo. Próximo ponto, a questão da representação digital. Registros digitais, eles são armazenados num ambiente virtual. E aí com isso eles se transformam em token. Então o token é uma representação digital de algum objeto, de algum item físico. Próximo ponto, a definição da CVM fala de operações executadas e armazenadas. O que são essas operações executadas e armazenadas? É o blockchain. Eu não vou falar de blockchain aqui, eu tenho um outro vídeo explicando detalhadamente o conceito e como funciona o blockchain. Eu vou deixar o link do vídeo aqui, mas não vou explicar o blockchain aqui. E por último, destrinchando aquela definição da CVM, ela fala que as operações são executadas e armazenadas em uma rede de computadores descentralizadas. Então, o que isso quer dizer? Que esses ativos, eles não são emitidos, nem intermediados, nem controlados, nem garantidos e muito menos regulados por nenhuma instituição financeira, por nenhuma autoridade monetária, por nenhuma autoridade certificadora. E aqui a gente começa a falar do conceito de descentralização, que eu vou entrar mais tarde. Guarda esse conceito também. Então até aqui a gente introduziu uma série de conceitos. Então agora eu preciso destrinchar um pouco mais. Blockchain. Eu vou ser bem rápido, como eu falei, eu já tenho um vídeo específico sobre blockchain, mas ele se trata de uma cadeia de blocos interligados que armazena informações de forma segura, confiável, inalterável e verificável como um índice global de todas as transações que estão sendo efetivadas num determinado sistema ou ambiente digital. O blockchain ficou muito conhecido por conta das moedas virtuais, das criptomoedas, e realmente o blockchain foi criado para dar o suporte à primeira dessas moedas, que foi o Bitcoin, mas o blockchain ele já vem sendo utilizado para gerenciamento de uma série de outras coisas, como documentação de comércio, assinatura digital, obtenção de letras de crédito, validação de documentos, validação e registro de transações financeiras, comercialização de ativos, rastreamento de remessas, até votos podem ser registrados pelo blockchain. Então, o blockchain basicamente é um sistema que faz registro de uma forma segura, tá? É uma definição bem simplória, mas vamos nesse vídeo aqui vamos chegar até esse ponto. E a gente volta para os tokens. Como eu falei, o token é um registro digital de uma unidade de valor ou de partes de ativos de uma rede, como por exemplo o blockchain, o Bitcoin. O Bitcoin ele não é um objeto único, ele é fracionado, ele vai ser fracionado até um limite que já está pré-estipulado. Então cada Bitcoin que é comprado é uma unidade desse valor, uma fração desse valor. Então como é que isso funciona? Basicamente o token é transformar qualquer tipo de ativo. Lembra que eu já expliquei o que é ativo? O token é transformar qualquer tipo de ativo em registros digitais. Esses registros podem ser tangíveis, como imóveis, estoques, contratos, cadastro de clientes, ou esses registros podem ser intangíveis, como transações financeiras, como certificações, como atestado de autoria, atestado de posse. Fazer esses registros digitais baseados em blockchain
é justamente o processo que é chamado de tokenização, ou seja, transformar um objeto físico num registro digital. Como a tokenização, os dados sensíveis ficam armazenados de forma criptografada na cadeia de blocos, né, no blockchain, que é um ambiente altamente seguro. Então, com isso, os ativos ou os dados tokenizados, eles vão poder ser manipulados no lugar dos dados originais, para que para fazer, né, processamento e armazenagem. Então você preserva os dados originais e trabalha, né, preserva no blockchain e trabalha somente com os dados virtuais, para não ter adulteração, não ter, né, invasão, inclusive, dos dados originais. Então você nunca mexe diretamente naqueles dados originais, eles ficam guardados. Se houver uma violação desses dados, que os invasores, né, de um servidor, de uma rede, por exemplo, eles só vão conseguir obter códigos, e eles não vão conseguir interpretar esses códigos, porque são letras, números e caracteres que não têm significado nenhum, não tem sentido nenhum. Por quê? Porque eles estão criptografados. Se você pensou na terceira, né, se você leu o livro Simulacros e Simulação, do filósofo francês Jean Baudrillard, sim, a gente chegou naquela terceira categoria que ele chama de simulações. Então nós temos um simulacro cibernético, onde o objeto real não existe mais. Então o que a gente tem de exemplos disso? GIFs animados, pixel art, uma série, né, as carteiras, inscrições virtuais de clubes virtuais que são comercializados, mas eu vou chegar nesse ponto daqui a pouco, né? Vamos chegar lá para falar dos NFTs. Voltando aqui para os dados tokenizados. Ao contrário dos dados criptografados, os dados tokenizados, eles não são decifráveis, eles não são reversíveis. E aí, como não existe uma relação, não tem uma relação lógica entre o token e o objeto original, os tokens não podem ser revertidos para o objeto original, para o formato original. Lembra que eu falei lá na criptografia que ela é decifrada pela outra pessoa que conhece? O token não faz mais isso. O blockchain não permite a volta ao formato original. Então, por exemplo, uma empresa precisa proteger o nome do titular, né, que ele tem lá no cadastro, os dados de um titular no cadastro. Então, ela precisa proteger o nome, o número da conta bancária, o número do cartão de crédito, enfim, uma série de dados que ela tem ali que sejam dados sensíveis, ela tem isso num banco de dados. O melhor caminho para preservar o formato original desses dados sensíveis, tornando esses dados ininteligíveis, né, que não podem ser lidos nem decifrados, é transformar esses dados em tokens. Então você vai ter a representação, né, a tokenização, o token, a representação digital dele, que não pode ser mexida nem alterada, e você vai trabalhar com os dados que sobraram aqui, sem alterar os dados originais. E aí a gente chega nos smart contracts. Os smart contracts são um conceito bastante importante para entender definitivamente o que é a tokenização. Eles são códigos de programação que incorporam alguns tipos de diretrizes pré-programadas no blockchain. Então, vamos entender isso melhor. Na prática, eles são contratos digitais, eles são autoexecutáveis que usam a tecnologia para garantir que aqueles acordos firmados vão ser cumpridos. Por quê? Porque eles não podem ser alterados. Então, assim, como em qualquer contrato, nos smart contracts, a gente vai ter definições de regras, obrigações, benefícios, penalidades, né? Tudo que rege um contrato, tudo que rege um acordo, um contrato muito específico. Só que essas informações inseridas nesse contrato digital, nesse smart contract, elas são invioláveis. É como se fosse a diferença entre você mandar o seu contrato, né, você elaborou um contrato, e você manda para outra parte desse contrato em doc. E ela pode alterar aquele doc. Quando você faz isso, ou até um PDF, ela pode alterar o PDF. Agora, quando você faz isso no formato de smart contract,
que tem base no token, no blockchain, ele jamais vai poder, não corre o risco de ele ser alterado, ele jamais vai poder ser fraudado nem alterado. E isso garante que aqueles itens vão ter que ser cumpridos e a cobrança e o acompanhamento daquelas ações vão ser geradas automaticamente a partir desse contrato registrado. Mas lembra que a gente passou por todas essas explicações, tudo isso que eu estou falando aqui, a gente está falando de criptoativos, né? Não vamos nos perder, estou falando ainda de criptoativos. Então vamos continuar falando das categorias de criptoativos. Primeiramente, a gente tem as stablecoins, que são criptomoedas com lastro. Elas têm lastro em algum ativo estável que mantém um controle da volatilidade daquela moeda. Então elas podem estar vinculadas a moedas fiduciárias, metais preciosos ou commodities. Então as stablecoins elas têm o mesmo princípio que já foi a base das moedas estatais, das moedas oficiais dos países. A gente tem aqui também o conceito das finanças descentralizadas, né, que atende pela sigla do DeFi, em inglês de Decentralized Finance. Isso é um criptoativo que replica os serviços financeiros atuais, sem intermediários. Lembra que eu falei lá da questão da desintermediação? Então esse é um ponto muito importante de diversos criptoativos. Uma vez que eles não têm países ou agências regulatórias, eles são descentralizados. A gente tem também um outro criptoativo chamado de Web3, que são criptoativos que desenvolvem a posse dos dados dos usuários, e com isso eles têm os objetivos de promover uma internet descentralizada, sem intermediação das Big Techs. Eu não vou entrar nesse ponto aqui, eu acho um tanto polêmico, eu não concordo com este conceito, mas isso é um assunto para outro vídeo, ok? Por último, eu quero falar da última categoria de criptoativo, que são as criptomoedas. Talvez essa seja a categoria mais conhecida de criptoativos. As criptomoedas são ativos peer-to-peer, nativos de uma rede blockchain específica, que pode ser utilizada como um meio para transação ou para armazenamento de valores. As criptomoedas, elas são descentralizadas, ou seja, as transações ocorrem de uma maneira direta entre emissor e receptor, por isso elas são peer-to-peer, como eu falei, e aí, com isso, os registros das transações, eles são emitidos diretamente pelo protocolo blockchain, né? Aquele sistema que o blockchain executa a operação, grava o registro naquele bloco, gera o hash que vai fazer a criptografia e é o sistema básico do blockchain. E esse sistema todo ele não é regido nem por bancos, nem por governos, nem por nenhuma autoridade reguladora. Atualmente existem mais de 4.000 criptomoedas diferentes em circulação. Eu vou falar aqui meia dúzia das principais moedas. O Bitcoin, que foi a primeira delas, que inventou o protocolo blockchain. O Ethereum, que é a moeda, a criptomoeda oficial do Facebook, que agora é Meta, que vai utilizar essa moeda nos ambientes digitais, que está chamando de metaverso. A gente tem a Binance Coin, a Ripple, a Dogecoin, a Cardano, a Polkadot, a Litecoin, a Solana. E não vou me estender nessa lista, porque realmente tem muitas, mas essas são as mais utilizadas atualmente. E falando em regulação das criptomoedas, só abrindo parênteses aqui para dizer que neste momento o Brasil não tem uma legislação específica, existe um projeto de lei para tratar disso, está em votação, mas não existe uma legislação oficial para isso. O que existe é uma instrução normativa da Receita Federal que torna obrigatória a prestação de informação sobre se você tem uma carteira de criptomoedas, de criptoativos, a Receita Federal tem essa instrução normativa que torna obrigatória que você, pessoas jurídicas ou pessoas físicas, declarem essas transações em criptomoedas. A CVM, nesse sentido, tem um sandbox regulatório
que funciona como uma plataforma de teste para que diversas fintechs, para qualquer interessado, possa usar esse ambiente para emitir tokens, emitir criptomoedas, transacionar criptomoedas, enfim, é um ambiente controlado para, enfim, fazer testes e criar novas possibilidades de criptoativos. Bom, você percebeu que tanto criptomoedas como tokens são registros digitais de uma unidade de valor. A diferença entre as criptomoedas é que o ativo nativo de um protocolo blockchain específico, tá? Então, uma criptomoeda ela roda numa rede blockchain específica. O Bitcoin, por exemplo, o Ethereum, por exemplo, elas têm a própria rede blockchain só delas. E aqui eu estou frisando isso porque muita gente fala, o blockchain é nocivo para o mundo. Não, não é isso. O que é nocivo aí, no sentido de gastar muita energia, é a mineração de Bitcoin. Tá? Porque cada mineração de cada Bitcoin gasta uma energia terrivelmente grande, consome milhares de computadores fazendo a mineração disso. Mas é uma rede específica do Bitcoin. Existem milhares de redes blockchain que não têm esse canibalismo de energia e funcionam com servidores tranquilamente, servidores comuns, servidores em nuvem, tá? Então, a gente está falando aqui que o Bitcoin, por exemplo, é uma rede blockchain programada para fazer unicamente este registro de transação, que é o Bitcoin. Já todos os inúmeros tokens, né, todos os registros digitais que eu falei aqui, de todos os exemplos que eu já falei, são criados por diversas outras plataformas que também são blockchain, mas elas são abertas, muitas delas são abertas, né, não todas, mas como eu falei, elas estão rodando em servidores, muitas vezes nos servidores mais, né, de cloud que a gente conhece, nos servidores comerciais que a gente tem por aí. E com isso, a gente chega finalmente ao conceito de NFT. Esse termo novo, que começou a fazer muito barulho em 2020, é uma sigla para Non-Fungible Tokens. Aí, em português, são tokens não fungíveis. E aí a explicação da sigla mais confunde do que explica, né? Pois é, vamos lá. Lembra lá no início do vídeo, quando eu falei dos colecionáveis, quando eu trouxe aquela história do Homem no Castelo Alto, e eu falei da categoria de colecionáveis, né, únicos e não únicos, né, da categoria de singularidade, únicos e não únicos, falei da categoria de valor. E aqui a gente entende o conceito da fungibilidade. Fungibilidade, essa palavra esquisita, diz respeito justamente à singularidade, aquela característica que eu falei dos colecionáveis. Um item fungível é um item comum, como o meu Funko. Ele é um item comum. Ele não é único, ele pode ser trocado por outra unidade de mesmo valor. Então, assim como o meu brinquedinho, você vai lá numa loja nas lojas de cultura pop, lojas geek, você vai ver milhares dele. As cédulas, né, se você tem uma cédula aí na sua carteira de R$10, R$50, ela também tem milhares iguais. Então, são itens não únicos e todos eles têm o mesmo valor estabelecido naquele momento. Então, a gente fala isso tanto dos ativos oficiais como desses ativos comercializados feitos com esse propósito. E aí, consequentemente, a gente tem o item não fungível, que é aquilo que é não único, aquilo que é singular, aquilo que não pode ser replicado, nem copiado, nem substituído. Com isso, ele tem um valor subjetivo, um valor único, como a minha baqueta, como um autógrafo que você tenha conseguido de um artista que você gosta, enfim, são itens não únicos, itens que você não consegue ter em qualquer lugar. Então, os NFTs são ativos validados como únicos. Aqueles que são registrados como ativos digitais, então eles são criptoativos, eles são registrados em redes blockchain, e aí eles geram um token, eles são um registro, então eles são um token, e esse token funciona como um certificado de autenticidade, ou posse.
Esse token pode ter essas duas funções, de o certificado de posse ou de autenticidade de que aquele token, de que aquele ativo é único. Então ele também permite que essa posse possa ser transmitida de uma maneira confiável entre usuários daquela rede blockchain. Existem algumas redes blockchain que estão já sendo utilizadas para a criação dos NFTs, e uma delas é o Ethereum da Meta, né, do Facebook. Por isso, teve todo o alarde quando no final de 2021 o Mark Zuckerberg veio anunciar o metaverso, que entre tantas coisas, entre todas aquelas realidades virtuais imersivas, ele promete abrigar um ambiente blockchain de transação de NFTs. Não é o único ambiente, tem outros ambientes comercializando NFTs, mas eu estou dizendo aqui, né, usando como exemplo, porque foi o que gerou o grande barulho de NFTs que a gente está vivendo agora. Na prática, onde que o NFT se aplica? A gente pode falar de produtos físicos resgatáveis, como por exemplo, obras de arte e objetos valiosos. Eu posso registrar minha baqueta como NFT. A gente tem arte digital autoral. Então, o exemplo que eu usei dos GIFs, da pixel art, daquelas o ASCII art, enfim, são artes digitais que podem ser registradas, né? Eu falei da questão do registro o registro de autoria. Ela pode ser registrada como um NFT e ela pode ser comercializada a partir disso. A gente também tem músicas exclusivas, já tem bandas gravando músicas exclusivas para serem negociadas como NFTs, e aí alguns fãs vão poder ter aquela música exclusiva. A gente tem uma categoria bem específica aqui, que são chamados cartões digitais comerciais, eles são colecionáveis. Então tem desde os cards de esportes, carteirinhas de clubes, enfim, é uma categoria bem específica, mas geralmente ela está se referindo a clubes específicos, onde os participantes têm essas carteirinhas. Algumas delas estão vendendo a promessa da carteirinha, e a carteirinha nem existe ainda, mas enfim. São esses tipos de tickets digitais, de ingressos digitais, enfim. Um segmento que já está utilizando muito NFT são os games. Tá? Os games têm artigos. Quem joga, né, quem costuma jogar, sabe que muitos dos games têm objetos, itens dentro do jogo que você precisa comprar, ou precisa adquirir, ou precisa conseguir para poder jogar. Existe um mercado paralelo desses itens, e agora eles também se transformaram em NFTs. Tem alguns itens e objetos de games que foram transformados em NFTs e estão sendo comercializados. Já que a gente falou de metaversos e ambientes virtuais, esses ambientes virtuais também têm objetos, têm vestuários, tem uma série de coisas que podem ser comercializadas, e isso também já virou NFT. Vou parar aqui por exemplos, eu podia passar o dia aqui dando exemplos, mas já tem uma quantidade boa. Mas a questão você percebe que agora a analogia que eu fiz lá na abertura desse vídeo, com os itens colecionáveis que o Philip K. Dick cita lá no livro Homem do Castelo Alto, né, que os japoneses que acabaram colonizando o território americano, que eles tinham aquela obsessão pelos objetos colecionáveis da cultura americana. Por isso que eu fiz aquela analogia. Mas cabem aqui alguns exemplos, como dos artistas independentes. Agora estou falando de vida real, tá? Artistas independentes que vendem peças autorais de mão em mão. Certamente você já se deparou com alguma, você talvez até conheça artistas que fazem, que criam suas próprias artes, seja nas diversas manifestações artísticas. Hoje esses artistas estão utilizando também o NFT para comercializar. Os games MMO também, os jogadores também estão utilizando, né, itens, como eu falei, dentro do jogo para transformar em NFT. Enfim, todos esses são itens não fungíveis, então eles são itens que sempre existiram, né? Os itens não fungíveis sempre existiram, só que agora eles estão sendo jogados para esse ambiente digital com o selo de autenticidade, de propriedade, que é o token. Tá bom? Aqui eu fiz um belo resumo de tudo que é isso. Obviamente que, como toda novidade, vai surgir uma imensidão de bobagem sendo comercializada como NFT.
Tá? A chamada grande imprensa vai fazer muito alarde sobre esses itens, vai trazer pessoas famosas ou pessoas populares que estão gastando fortunas para comprar NFTs. A gente vai ver toda essa bobagem. Tá? Mas isso não quer dizer que NFT, que token, que criptoativos são uma bobagem. Toda nova tecnologia traz os early adopters que adoram aparecer fazendo essas bobagens, gastando milhões com bobagens, e a gente vai ver isso, mas eu nem vou perder meu tempo falando sobre essas bizarrices. A questão é, tudo isso passado esse momento inicial da nova tecnologia, tudo isso tende a atingir um patamar de maturidade onde as coisas vão funcionar dentro de uma normalidade, ok? Algumas pessoas têm salientado o problema de plágio, de cópias de NFTs, né, que pode isso acontecer, e isso tem dois aspectos. Por um lado, o próprio sistema de criptoativos, que é baseado em blockchain, simplesmente não permite que isso aconteça. O conceito de blockchain não permite que aconteça fraude, ou plágio, ou cópia, né? Então, essa questão não tem nem o que ser discutida. Por outro lado, a comercialização de itens mais simples, como, por exemplo, os GIFs animados que eu falei, ASCII art, pixel art, eles são muito facilmente copiáveis, eles são facilmente falsificáveis, né? Se você vê uma amostra de um desses ativos, você vai ver que são itens simples, eles são falsificáveis. Mas aí não tem a ver com a segurança do blockchain, tem a ver com a própria natureza daquele objeto. Tá? E eventualmente a gente vai ter itens e objetos que não vão ter sentido em eles serem tokenizados e eles serem transformados em NFTs, justamente porque eles são facilmente copiáveis. E aí, se eles são copiáveis, obviamente ele não é fungível, né? Ele não entra na característica de não fungível. Ele é fungível, ele é copiável, e aí a gente não está mais falando de NFT. Enfim, esse é o tipo de coisa que realmente se ajusta com o tempo, e aí deixando de lado essa euforia dos early adopters e o sensacionalismo que alguns veículos de imprensa vão dar, os criptoativos, as criptomoedas, os tokens, os NFTs são conceitos que vão sim fazer parte da nossa realidade e vão fazer parte muito antes do que você imagina. Para empresas, eu acho importante trazer isso aqui não é só brincadeirinha de colecionável. Para a empresa significa uma mudança radical em diversas operações administrativas, financeiras, comerciais, tributárias, logísticas. As aplicações são inúmeras. Para escritórios de advocacia, além de todas as aplicações que existem, né, nessa questão administrativa, gerencial que eu falei, ainda existe o aspecto regulatório, com possibilidade de novos ordenamentos, novos coordenamentos jurídicos e o próprio aspecto jurídico que envolve tudo isso. Inclusive uma grande oportunidade, é um novo mercado que está se abrindo para advogados. Enfim, tudo isso é uma grande mudança de paradigma para todo mundo, sem exceção. Então, como você viu, esse assunto é complexo. Eu procurei traçar um roteiro abrangendo todos esses conceitos, que eles são interconectados, não tem jeito, e eu espero que você tenha conseguido compreender a essência disso tudo e como eles funcionam, como eles interagem entre si e como principalmente isso funciona na prática. O meu principal objetivo aqui é entender como isso vai funcionar na prática, e vai existir uma prática disso e vai existir um mercado em cima disso. Então, se você gostou desse conteúdo, eu peço por favor que você curta e compartilhe com seus seguidores, e siga o meu canal aqui no YouTube, que eu vou trazer muito mais conteúdos, explicando mais conteúdos a fundo, como eu estou fazendo aqui, tudo que é referente à transformação digital e tudo isso que está acontecendo nesse momento. Até a próxima!